Já estamos. Boa noite a todos. Sou Regina Ferreira, uma das fundadoras da Associação de Moradores de Bairro de Vila Santa Catarina, onde já moro há 30 anos. Sou coordenadora do Movimento de Moradia Vermelho para Lutar, sou assistente social e pré-candidata a vereadora pelo município de Carapicuíba. Município esse que mais 44 anos nos recebeu de braços abertos. Quero agradecer a presença de todos e todas, principalmente do meu amigo Tassiano, lá do Litoral, que está sempre comigo nas lives, sempre compartilhando minhas lives. Quero agradecer a todos que estão sempre comigo aí me assistindo todas as sextas-feiras, tá? Eu tenho procurado trazer temas assim para contribuir no nosso conhecimento, né? Que nos levam a pensar o quanto nós precisamos de mudança na sociedade. Hoje nós vamos dialogar sobre arte, cultura e entretenimento e o fortalecimento financeiro da população negra. Para esse bate-papo, eu convidei Antônio Pinto. Antônio Pinto, boa noite. Seja bem-vindo à minha sala. Se apresente, por favor, para essa galera toda aí que está sempre nos acompanhando. Boa noite, Regina. Para mim, eu quero agradecer. É um prazer enorme estar aqui com você, com essa simpatia, com esse sorriso, com essa capacidade de luta que você tem. Para mim é uma honra. Uma honra, quero agradecer a você, quero agradecer ao Rafael Pinto, que eu diria que o Rafael... Eu não gosto da palavra mais guru, eu chamava o Rafael de guru antigamente, mas agora o negócio de guru tá meio estranho, né? Porque tem uns gurus aí que são meio complicados. Estranho, né? É complicado, não dá nem para... Então, eu vou falar que o Rafael é nosso professor, nosso grande professor nessa luta cotidiana da nossa diversidade, pelo fim do racismo estrutural, por igualdade, por uma sociedade mais democrata e justa, né? Nós não queremos ser melhores, mas também queremos ser iguais em direitos, iguais em oportunidades. É isso. Antônio, eu queria que você contasse um pouco sobre o seu trabalho, né? Quando que você entrou na política, você já se apresentou, é Antônio, mas eu quero saber realmente como é que foi sua vida, como que foi sua entrada na política, né? Qual foi seu trabalho, que idade começou? Fala um pouquinho sobre você, por favor. Olha, que é história dar com pau, já tenho bastante... Então vamos contando essa história que a gente quer saber. Eu costumo dizer o seguinte, que todo mundo entra para a política a partir do momento que nasce, né? Porque alguns nascem para preservar, para lutar para a preservação de privilégios, para lutar pela manutenção de opressão, e outros já nascem tentando se libertar delas, né? E alguns nascem para ficar isento em cima do muro, olhando tudo acontecer. Todas as posições são legítimas, são escolhas. As pessoas têm direito a fazer escolhas. E todos nós fazemos escolhas. Então, eu comecei a atuar na luta por direitos já há muito tempo. Eu tinha 16, 17 anos, morava numa região periférica da cidade de São Paulo, na zona sul de São Paulo, um bairro chamado Pedreira. É um bairro que compõe ali a região de Interlagos, né? Na zona sul de São Paulo, bairro extremamente pobre, e lá eu comecei a atuar num colégio quando a gente começou a articular um grupo de teatro lá. É bom lembrar que isso aí era parece tão perto, mas não é muito perto, não. Na época, o governador estava encerrando o mandato do governador Paulo Maluf, ou seja, estava encerrando a ditadura militar. Logo depois entrou o governador Montoro, que foi um governador que trouxe ventos de democracia, né? E eu vivi essa transição, né? E sempre escolhi desde aquele momento a cultura como um instrumento importante de garantia de direitos e de construção da nossa história. Foi lá que eu comecei e na verdade, é o seguinte, eu como vários meninos, eu estava na rua naquele momento, tinha tido um problema com meu pai, que era alcoólatra naquele momento, fui colocado para fora de casa, a despeito da minha mãe querida, que sofria, que lutava por isso, e nesse período que me manteve relação
com a sociedade saudável foi a minha mãe, a escola e a manutenção nesse grupo de teatro, que foi extremamente importante para mim. Dali a gente articulou um conjunto de produtores culturais de periferia na época, na região ali de Interlagos, Santo Amaro, né? A gente construiu um movimento de artistas, de poetas, de cantores. Entre eles, naquele momento, estava o Chico César, que era morador lá da região naquele momento, o cantor Chico César. A gente tinha um conjunto de outros, o Saloma, que hoje é um doutor em cultura negra, o Salomão, também é daquela região, né? Nós começamos a lutar por um espaço cultural a partir daquele momento. Foi num dia que a prefeita era a Luiza Erundina e a secretária de Cultura era a professora Marilena Chauí. Um dia a Marilena Chauí foi visitar o nosso bairro e fez um discurso muito bonito, e eu pedi a palavra para xingá-la, porque já tinha um ano no governo e as coisas continuavam atravancadas do ponto de vista da produção cultural. Eu achei que a Marilena Chauí nunca mais fosse olhar na minha cara, mas no outro dia ela mandou uma assessora me convidar para assessorá-la na Secretaria Municipal de Cultura. É isso, xingamento valeu. Trabalhei os outros 3 anos com a professora Marilena Chauí, aprendi muito com ela. De lá para cá foi uma estrada longa. Trabalhei muito tempo na Câmara Municipal, depois fui para o governo federal, onde fui secretário de planejamento da CEPIR. Durante 7 anos eu fui secretário de planejamento, voltei para São Paulo. Em São Paulo, depois me tornei secretário municipal de igualdade racial. Antes tinha sido coordenador especial do negro, quando a coordenadoria tinha papel de coordenadoria, depois fui secretário. Após o netinho de Paula sair para ser candidato, ele foi secretário da cidade de São Paulo, eu o sucedi, e depois fui diretor da São Paulo Turismo. Hoje eu estou dirigindo a minha empresa, que é uma empresa pequena, mas que é uma empresa que hoje tem 24 pessoas, colaboradores que atuam, no seguinte aspecto: trabalhar eu tenho minha formação é administração, tenho especialização em gestão cultural e o papel da nossa empresa é trazer os elementos científicos da administração moderna para buscar a construção dos projetos culturais, empoderamento dos projetos culturais do ponto de vista da gestão e de que ele possa proporcionar resultados financeiros para os seus realizadores, os artistas, e aí com foco especial nos artistas negros, né? Hoje eu faço gestão de carreira de alguns artistas como Wesley Camilo, já fiz do Dom Paulinho Lima, já fiz do saudoso Almig Neto, né? Hoje eu estou fazendo da atriz Isabel Filardes, que está construindo um projeto como cantora. Então, eu tenho me dedicado a refletir um pouco como a gestão, como a administração, como nós negros somos capazes, temos como herança a capacidade de produzir cultura de maneira impactante. Ninguém pode negar isso. Onde os negros estão na diáspora africana, a presença nossa cultural é destacada. Se você pegar os Estados Unidos, que é o país mais rico da diáspora africana, os negros se destacaram tanto no audiovisual quanto na música, né? Então, o jazz é nossa herança, o soul é nossa herança, o funk, original funk americano é nossa herança. Então, um conjunto de manifestações culturais que marcaram o modo de ser americano. Não é possível pensar em ser norte-americano sem pensar a contribuição da população negra, que lá é minoria. Lá é 13% da população. Aqui é 50%. Aqui nós somos mais de 50%. Aqui nós somos 57% segundo o IBGE, computando negros e pardos. O que me dá um referencial de diferença. Não há, na América, nenhum país da diáspora onde o racismo não tenha se estruturado e onde não tenha predominado. Nosso povo chegou na América escravizado, chegou na América à força. E não há, na diáspora, nenhum país onde o racismo estrutural não tenha nos vitimado por 400 ou 500 anos.
Mas nós, brasileiros, e veja bem, Regina, quando eu falo isso, eu não estou desconsiderando o papel do racismo de forma alguma, do racismo estrutural, de como ele nos impacta, mas aqui nós temos um diferencial que nós precisamos aprender a lidar. O Brasil, nós somos mais de 100 milhões de negros e negras. Se nós fôssemos um país no mundo, nós seríamos o 11º em economia. Ou seja, estamos na frente da Suécia, estamos na frente da Austrália, estamos na frente da Itália, estamos na frente de um conjunto de países. No entanto, a nossa capacidade de gerir a nossa produção de riqueza é que precisa ser consolidada. O primeiro passo para isso, Regina, a gente alcançou. A luta do movimento negro tradicional no Brasil foi para que os nossos seres humanos adentrassem ao espaço de compartilhamento e produção de conhecimento. Foi a nossa luta para estar no ensino. Não foi à toa que a maior luta do movimento negro contemporâneo foi a luta por cotas. Foi a luta pela reforma da educação por meio da ação afirmativa, pela presença da história da população negra no ensino e pela presença dos negros na universidade. O resultado está aí. Nunca na história nós tivemos tantos negros na universidade, embora ainda seja muito pouco, embora ainda tenha muito a ser construído, mas nunca na história nós tivemos tantos irmãozinhos e irmãzinhas presentes na universidade. E essas pessoas, assim como eu, você, que tivemos, eu e meus irmãos, graças a Deus, eu e meus irmãos conseguimos concluir o curso superior, mas em muitas das nossas famílias, muitos de nós somos os únicos, somos a primeira geração na família a ter curso superior. Na minha, nós somos o primeiro, eu e meus irmãos. É possível que você também seja uma das primeiras. Acho que eu sou a única que consegui concluir. Dos meus irmãos. Né? Essa é uma realidade ainda forte no nosso povo. Mas agora nós temos a capacidade da ciência. Minha formação, minha graduação é administração. Esses elementos podem ser usados para fortalecimento da nossa capacidade criativa e transformar isso numa indústria consolidada de cultura, numa indústria forte de cultura, cujo resultado financeiro seja para beneficiar a nosso povo, a nossa população, nossos homens e as nossas mulheres. Esse é um pouco do trabalho que eu faço hoje. É muita história, eu tentei resumir, né? Não, mas é interessante para a gente estar sabendo, porque desculpa te cortar, eu ia até entrar mesmo nesse fortalecimento financeiro da população negra, aí você já começou a falar, então para mim está sendo ótimo, você pode continuar. Como que a gente pode tratar, né, esse fortalecimento como nós podemos tratar da população negra, esse fortalecimento financeiro? Sim, Regina, primeiro que eu acho é o seguinte, nós precisamos nós negros, superar o principal efeito do racismo, que está aqui, nas nossas cabeças, nos nossos cérebros. A primeira coisa que eu acho, além das outras ações, como a luta por cidadania, a luta por direitos, a luta por cotas, por ação afirmativa, pela superação da desigualdade, pela criminalização do racismo, além do combate à violência na periferia, a violência policial, além da luta contra a própria violência territorial provocada pela vulnerabilidade social das nossas periferias. Além de tudo isso, nós temos um trabalho a realizar, que é um trabalho de empoderamento psicológico, né? A gente precisa entender que nós podemos, né? Nós podemos, e podemos qualquer coisa, apesar do racismo. Então, eu quero colocar alguns aspectos que eu considero, primeiro, importante para a gente analisar a nossa capacidade de empoderamento. A primeira coisa que nós temos que entender é que, diferente dos Estados Unidos e de outros países, nós somos mais de 100 milhões.
Ou seja, nós somos um mercado fantástico. Um mercado importante. O que eu estou querendo dizer com isso? E olha, eu vou carregar na tinta, mas é só para a gente impactar aqui dentro da alma. A gente nem precisa, do ponto de vista de mercado, dos brancos. Nós temos um país com 100 milhões de habitantes negros que circulam num capital espetacular e que a gente não aprendeu ainda a lidar com a gestão dessa riqueza produzida e circulando na população negra. Então, esse é o primeiro aspecto que a gente precisa refletir e pensar. Segunda coisa que eu quero falar é que, do ponto de vista de empreendedorismo, nós negros podemos fazer qualquer coisa. Qualquer coisa nós podemos... eu me dediquei a pensar a gestão da questão cultural, porque eu acho que é o elemento mais forte que a população negra tem. Cultura, né? Nossa cultura é muito rica. E que gera dinheiro. E aí eu quero fazer uma reflexão sobre o que significa cultura. Cultura é qualquer manifestação criada por um conjunto, por uma etnia, por um conjunto da população, que não é só as artes, são um conjunto de aspectos como a língua, como a vestimenta, a nossa comida, a forma de pensar. Esse conjunto de coisas, de esporte, entretenimento, a língua, a forma de falar, as gírias, tudo um complexo espetacular de cultura. Dentro desse complexo de cultura, nós temos uma atenção especial, um talento especial para o que chama-se artes. E esse aspecto, nós, apesar do racismo, tivemos uma força espetacular. Primeiro, as nossas tradições culturais africanas não foram aniquiladas em função dos portais de sobrevivência cultural. Um deles é a religiosidade de matriz africana, que fez com que as linguagens, as línguas, as palavras, a comida, a roupa sobrevivesse ao massacre cultural da escravidão e pós-escravidão. Esse é o aspecto. Segundo, as outras manifestações filhas dela, como a capoeira, como um conjunto de outros que fizeram com que a nossa cultura tradicional existisse. E aí podemos falar do tambor de crioula, podemos falar do samba de roda, podemos falar do samba de mina, podemos falar das várias manifestações que tem no Brasil, que são culturas tradicionais. Quando a gente fala de cultura tradicional, a gente está falando de manutenção da memória do país, estamos falando do DNA do país. Não existe país desenvolvido sem a manutenção da sua memória tradicional, sua memória oral, o seu patrimônio cultural imaterial. Por outro lado, e nesse aspecto a cultura é um direito, não existe cidadão sem uma manifestação da sua liberdade cultural, não existe cidadania sem isso. Cultura é um direito de todos, de cada ser humano, tanto o consumo cultural, quanto a fruição cultural, quanto o exercício cultural é um direito. No entanto, desde o início do século XX, a cultura também se transformou numa indústria. Numa indústria concreta, uma indústria que gera capital, que tem participação no PIB, que gera empregos, que tem milhares e milhares de trabalhadores nas mais diversas áreas. Aí, quando estamos falando desde o que a gente está fazendo aqui agora, de uma live na internet, desde uma emissora de televisão, desde a produção do audiovisual, desde das companhias de teatro, desde as escolas de samba, então, assim, tudo isso é, de algum aspecto, indústria cultural. E a gente caracteriza como manifestação como de indústria cultural aquela cultura que tem o objetivo de gerar capital ou lucro,
de ter escala, ou seja, ser produzido em massa, né? Quando o nosso samba saiu da roda e foi para a gravadora e criou grandes artistas como Paulinho da Viola, Martinho da Vila, Bete Carvalho, Fundo de Quintal, tal. Isso é indústria cultural, que gerou um conjunto de empregos, gerou riqueza. O que é um fato que sempre me chamou muito a atenção? A despeito da nossa... Hoje, por exemplo, gostem ou não, o funk, que ocupou todas as nossas periferias, é uma manifestação cultural. E que gera recurso, renda, emprego, entretenimento, embora os governos não tenham sabido lidar com ele. E propiciar para essa juventude um espaço para que ela possa desenvolver a sua atividade de entretenimento sem gerar transtorno para a comunidade. Esse é um papel de um governo democrático, e que os governos não têm tratado isso como possibilidade de indústria cultural. Mas é uma indústria cultural, é cultura. É mais fácil criminalizar, né? É mais fácil criminalizar. Tem um jornalista chamado Felipe Moura, foi da revista Veja. Uma vez, quando eu era secretário em São Paulo, eu disse que funk também era cultura, e ele escreveu um artigo descendo a lenha em mim e dizendo que secretário maluco que acha que funk é cultura. E aí eu tenho que dizer para esse jornalista e para quem pensa assim, que cultura não é o que eu gosto. A cultura não é aquilo que eu aprecio. É cultura porque eu gosto. É cultura porque eu acho sofisticado, que agrada meus ouvidos. Não, é cultura porque boa parte da sociedade incorporou aquilo como uma manifestação cultural. Então, é cultura. Nem sempre você é obrigado a gostar. Nem todo mundo gosta de música, assim, música erudita. É verdade. Nem todo mundo gosta de jazz. Eu adoro. Nem todo mundo gosta de samba, nem todo mundo gosta de funk. No entanto, são todas manifestações culturais. São todas. E sempre me chamou a atenção a nossa incapacidade, nós, fruto do racismo, de gerir essa riqueza cultural que nós produzimos. Eu trabalhei muito tempo como produtor em várias empresas gestoras de cultura e me chamava a atenção que eu via pouquíssimos negros como dirigentes, como empresários, como produtores dessa riqueza, como gestores dessa riqueza. E foi para isso, e também quando eu estava no grupo de teatro, por perceber a minha falta de talento para interpretar, para ser ator, e aí eu resolvi me dedicar à capacidade de gerir essas atividades, essas manifestações culturais e tal. E aí eu vou entrar em alguns assuntos, Regina, que eu vou pedir perdão, que é meio polêmico. Nossa, fica à vontade. A sala hoje é sua, já te falei. A ideia é ser polêmico. Nós vivemos numa sociedade capitalista, embora cada um de nós possamos ser de esquerda, podemos ter posições, e isso é legítimo. Aliás, eu sou fã de uma filósofa do movimento negro, chamada Sueli Carneiro, fundadora do Guelé 10, e tem um artigo que ela escreveu na Folha de São Paulo, num dado momento, em que ela na época da gestão do prefeito Celso Pitta, que era um prefeito negro e de direita, em que as pessoas tentavam desclassificá-lo, desumanizá-lo, afirmando que ele não era negro por ser de direita. E a Sueli escreveu um artigo brilhante dizendo o seguinte: o racismo nos desumaniza tanto que não nos permite a opção, a capacidade de refletir e fazer opções. E aí ela dizia: o Celso Pitta é um negro de direita, mas é um negro. E essa reflexão bateu tão forte em mim para a gente pensar no seguinte aspecto. Eu, por exemplo, passei a minha vida lutando para que a sociedade capitalista brasileira fosse cada vez mais desmontada no seu aspecto opressor, no seu aspecto de estruturação da desigualdade, e fosse cada vez mais buscando aspectos que pudesse colaborar
para o crescimento dos trabalhadores, para o crescimento da população negra, das mulheres, que são uma grande vítima dessa estrutura social. Mas nós ainda estamos na sociedade capitalista. E eu acho fundamental que a gente tenha a possibilidade de que negros e negras possam se tornar empresários. Lembre-se que eu estou falando a palavra empresário, que não é a despeito do afroempreendedor, não é nenhum desrespeito a pensar possibilidades de cooperativas, ou possibilidades de geração de renda de pequena monta. Não é nenhuma contraposição. Há espaço para as duas coisas. As duas coisas são possibilidades concretas, e lembre-se que eu disse, nós podemos tudo. E eu quero trabalhar a ideia da capacidade de que mulheres negras e homens negros possam se tornar empresários. Mas que tipo de empresário? O empresário opressor? O empresário que não respeita, ou o empresário que quer levar seus trabalhadores para trabalhar a despeito da Covid? Aquele empresário que colabora com a opressão? Não. Quais são os grandes exemplos para mim na história de vida? Eu, por exemplo, sou apaixonado por uma mulher negra chamada Oprah Winfrey, que de mulher violentada na família, na adolescência, se tornou hoje a mulher, não é a mulher negra, Regina, é a mulher mais poderosa do planeta. E a despeito da sua riqueza, essa mulher desenvolve um conjunto de programas que eu considero fundamentais e emocionantes. Por exemplo, o destino de 40 milhões de dólares a todos os anos na África do Sul para sustentar uma escola de formação para mulheres negras na África do Sul. A produção de audiovisuais que contam aspectos da nossa vulnerabilidade, e aí eu chamo atenção para uma série que eu já tenho citado em todos os lugares que eu vou, e está no Netflix, que é Os Olhos que Condenam. Sim. Quem não viu, vale a pena assistir. É um filme que denuncia uma série... Você assistiu, Regina? Assisti. Assistiu? Não podia deixar de assistir. E chorou bastante. E recomendo a todos que assistam também. É uma história real. Chorei. Pouquinho, mas... Pouquinho, né? É um filme que comove muito a gente, né? Sim. Porque, na realidade, chega lá no final, depois de ter passado tanto tempo, que vão... Sabe, acho que é a opressão do negro mesmo, né? Então, eu acho que esse filme é um filme assim que deveriam todos assistirem, tanto os brancos como os negros, para ver até onde que tá, não é verdade? A gente recomenda, tá? Todos aí que assistem assim, Os Olhos que Condenam. Então, quando eu falo de empoderamento financeiro, é para ajudar a transformar a sociedade. Barack Obama não teria... Tem gente que gosta do Barack, tem gente que não gosta, tem gente que acha que ele foi muito soft, tem gente que acha que ele foi um... Eu, por exemplo, acho que ele foi um símbolo importante. Foi ótimo. Eu acho que ele foi um símbolo importante para o nosso povo, para nós negros. Michele é um símbolo importante. Então, quando a gente está pensando em construir... A Palmira está saindo, minha querida Palmira... Não, viu, Palmira? Obrigado, velho, por ter participado com a gente aí. Ela está precisando sair. Um abraço. E aí, quando a gente pensa nesse empoderamento de mulheres, nesse empoderamento de homens negros a partir da economia, a partir daí, a partir do nosso olhar, vindo da vulnerabilidade, a construção de uma sociedade diferente. Então, quando o grupo de meninos sai de Capão Redondo, constitui uma banda que é a maior banda de hip-hop do Brasil, como Racionais MCs, que com certeza gera um monte de trabalhadores, tem produtores, tem empregados, tem funcionários, geram renda, geram capacidade, e são dirigidos, e tomar a decisão de terem como direção
A Zélia disse que não tem estrutura ainda para assistir o filme, mas vai ter que ter, Zélia. Tem sim, Zélia. Zélia passa tem, por sim, tudo. pode assistir. Hora por coisas parecidas. Tem sim. A Zélia eu conheço, ela tem sim. Está fazendo charme. Tem sim. Embora é muito difícil, viu, Zélia? Você tem razão. É muito difícil de assistir. É difícil mesmo, doloroso. Mas é importante. E aí eu estava falando disso, do Racionais, e quando o Racionais, aquele monte de menino preto, querido é você, Zélia. Então, esse monte de menino tomou como decisão definir que a Eliane se tornou a coordenadora, a empresária, a diretora-geral daquele projeto. Então, é para isso que a gente quer empoderar negros, é para construir uma nova sociedade, uma nova possibilidade. É possível que um dia a sociedade humana supere essa forma de viver, baseado em classe, baseado em estrutura de produção exploratória? É possível. Mas enquanto isso não acontece, eu diria que é o seguinte, que até os manuais do marxismo diziam o seguinte, que para uma sociedade se superar do capitalismo, ela precisa chegar no capitalismo. Não é possível pular da Idade Média para uma sociedade avançada. É preciso uma transição. É preciso passar pela estruturação da força econômica. Nós, negros, no brasileiros, Regina, vivemos aspectos da Idade Média. A maioria do nosso povo vive como viviam as pessoas na Idade Média. Sem saneamento básico, sem educação, sem saúde, enfrentando agora essa pandemia fantástica. Nós não podemos imaginar uma superação nossa sem que a gente saia da Idade Média e aí aonde a maioria do nosso povo está, sem trazê-los para essa capacidade de participar da produção da riqueza do país. Então é disso que eu tenho buscado falar. Eu tenho tido menos participação em política nos partidos, embora acho eles extremamente importantes, mas eu tenho tido o prazer de construir um projeto, diário na área da cultura, mas também tenho um prazer, eu não gostava, hein, Regina? Eu aprendi a ter prazer em participar de lives, encontrar gente assim como você, tão especial como você, conhecer e poder estar dialogando com as pessoas sem querer ser o dono da verdade. Não acho que eu sou dono da verdade, eu acho que eu tenho parte da verdade. E acho que esses aspectos que eu tenho colocado é muito importante que a gente comece a considerar esses aspectos. Só citar um exemplo para parar de falar, que eu falei muito. Estou aprendendo, estou adorando, porque para mim está sendo uma aula, tá? Eu acho que, assim como eu, muitos também estão adorando escutar, sabe? Porque a gente vai buscar conhecimento, e você está trazendo conhecimento para a gente, né? Então, eu acho muito interessante, eu acho bacana. Olha o que é gestão. São Paulo, a gente tem um conjunto de escolas de samba que são heranças nossas de famílias negras, embora hoje boa parte delas perderam, inclusive, a direção. A direção, é verdade. Mas, esquecendo essa parte, que é uma parte importante, mas vai dar um longo capítulo para discutir, vamos para outra parte, que de qualquer forma, cada uma das escolas de samba de São Paulo são um patrimônio imaterial e material da população negra. Mas outro dia eu tive em Buenos Aires há uns anos atrás, e eu fiquei, não sei se você já esteve lá, Regina, mas eu fiquei impressionado. Quando você chega no aeroporto, já tem um monte de gente querendo vender ingresso para você para ver o tango. O tango, é verdade. Você chega no hotel, os caras quase te arrancam, brigam com você para você levar para o tango. E para o tango, né? É uma briga, é propaganda em tudo que é lado, é gente brigando para vender ingresso, para vender possibilidades de você participar de um evento de tango. E eu fui, depois de
E tem tango para todos os tamanhos. Tem tango ruim, tango bom, tem tango para quem tem pouco dinheiro, tem aqueles tangos mais sofisticados, caros, tem todo tamanho, mas tem. E aí eu fiquei impressionado com aquilo, Regina. Eu falei o seguinte, gente, os argentinos construíram uma indústria cultural a partir de um aspecto que é deles, que é o tango. E aí eu fico impressionado que as escolas de samba, as escolas de samba, Zélia, tá, obrigado você, Zélia. As escolas de samba passam metade do ano fechadas. Olha só, a Vai-Vai está a cerca de 1 quilômetro da Avenida Paulista. A Avenida Paulista deve ser o lugar de concentração de maior número de hotéis 5 estrelas do Brasil. Nenhum lugar do Brasil deve ter tanto hotel 5 e 4 estrelas. O São Paulo é a maior cidade de turismo de negócios e agora também de turismo do Brasil. Milhares de pessoas vêm do mundo inteiro para cá para fazer negócios. E à noite, essas pessoas não são disputadas, os seus dólares não são disputados pelas nossas escolas de samba. Que poderia ter um conjunto, que poderia ter o nosso samba como espetáculo de entretenimento e cultural, que poderia ter produção, poderiam fazer com que as mulheres e os homens também das nossas comunidades possam trabalhar com gastronomia, trabalhar com atendimento a esses turistas, podem receber esses turistas na escola de samba, ter um espetáculo, ter uma informação da história do samba. Nós não exploramos esse nosso potencial. E eu fico impressionado com isso. Nós temos ali o prédio da Vai-Vai, o prédio da Rosa de Ouro, da Camisa Verde e Branco, da Gaviões da Fiel, das várias agremiações, e a gente não consegue fazer gestão daqueles espaços para vender o que a gente tem de melhor no aspecto cultural. A despeito disso, tem um monte de gente na comunidade passando dificuldade e esses recursos poderiam alavancar. Aí nós vamos discutir o seguinte: tem recursos para isso, para transformar a Vai-Vai no ano, quando não tem ensaio, por exemplo, estou citando a Vai-Vai, mas vale qualquer uma delas, vale no Rio também. Tem recurso para isso? Tem que ter. A Regina será vereadora, o Vicentinho é deputado, para quê? Só que não basta a gente fazer a disputa no Estado, precisa ter projeto. Além disso, existem recursos privados no mundo com possibilidade de potencializar esses mecanismos de geração de renda a partir da economia criativa. Bancos como o Banco Mundial, bancos como o Banco dos BRICS, outras possibilidades podem ter recursos a fundo perdido para fortalecimento das nossas estruturas culturais, gerando capital, gerando renda, gerando enriquecimento do nosso povo. Eu tive, quando fui secretário, a oportunidade o prefeito, na época, meu chefe, Fernando Haddad, me convidou para receber o prefeito de Atlanta, que era negro. Atlanta é a cidade do mundo aonde tem mais concentração negros ricos do mundo. E eu perguntei para o prefeito que aspectos poderiam ter colaborado para o empoderamento dessa riqueza negra em Atlanta. Ele citou várias, mas tem uma que me chamou muita atenção. Em Atlanta, e eu quero falar isso até para quem é adepto do Bolsonaro. O Bolsonaro adora os Estados Unidos. Adora, acha que a forma de viver e política dos Estados Unidos é a melhor, é o que ele tem dito. Então eu quero citar um exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, em Atlanta,
As licitações da prefeitura têm cotas, Regina. Empresas dirigidas por negros e por mulheres levam vantagem nas licitações da prefeitura de Atlanta, que é uma grande cidade. Se você tem uma empresa, Regina, e disputar uma licitação para fornecer para a prefeitura, você tem vantagens. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não alcançaremos, não teremos tranquilidade para fazer a discussão que a sociedade requer sem o empoderamento dos nossos pretinhos e das nossas pretinhas. E em especial das nossas pretinhas, que estão no terceiro lugar da escala da pirâmide social. Se a gente não começar a refletir sobre o nosso dinheiro, e lembrando que nós passamos por uma colonização de caráter católico, e esse caráter católico criou nos nossos ancestrais, aqueles que adotaram a religiosidade católica, a visão de que lucro era pecado. Ter dinheiro era pecado. Só nós acreditamos nisso, Regina. Os outros não acreditaram nisso. Então, tem espaço para tudo. É importante a gente desenvolver novas formas de governança, como, por exemplo, cooperativas. É muito importante. É importante a gente construir, ter também nossos pretinhos, pretinhas parlamentares, nos congressos, nas câmaras, nos governos, é muito importante. Mas também é importante que nós também participamos da divisão da riqueza do país. O meu sonho, e é o sonho de cada um de nós, é que o Brasil, que é o país mais desigual do mundo, possa reduzir em bastante essa desigualdade. Né? Que a gente possa não ter menos milionários e ter menos miseráveis. E ter mais gente com uma mega classe média. Não uma classe medíocre, classe média. Né? Essas são possibilidades que eu tenho trabalhado, lutado. E aí eu escolhi a cultura, primeiro porque eu amo arte, cultura, música, foi o que eu escolhi para viver e para trabalhar. Segundo, porque esse é um elemento... Nos tomaram as terras, Regina. Nos tomaram as terras. Nossos atrás não tem terra. Nos tiraram a capacidade de morar, de teto. A maioria do nosso povo mora mal, não tem... Mora mal. Mas tem uma coisa, Regina, que está em qualquer lugar, em qualquer comunidade, em qualquer favela, na Cracolândia, em qualquer lugar, a capacidade criativa do nosso povo. Está lá. E isso vale dinheiro. Isso é commodity. Tem gente que ganha dinheiro com o que a gente produz. Como é que nós vamos refletir sobre a gestão disso? É que eu quero pensar. Citar um outro exemplo. Nós temos várias amigas, você tem várias amigas que produzem bonecas Abayomis. As nossas bonecas pretas, não é isso? Sim. Que são importantes como referência, em especial para as meninas negras. Por que a gente ainda não refletiu sobre reunir todas essas mulheres, constituir uma cooperativa e passar a pensar em produção de bonecas em massa? Em escala. Em escala. E quando eu falo escala, é produzir 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões de bonecas. Ah, Tony, mas isso é impossível. Isso, o racismo... Não... Se a gente tem um mercado, nós não temos mercado? Nós não temos 100 milhões de negros? Desses 100 milhões de negros, pelo menos 20 a 30 milhões de negros não são meninas? Então, existe mercado.
Existe vácuo no mercado? Existe. Quando você vai na loja, eu não vou citar nenhum nome de uma loja, quando você vai numa grande loja dessa, você encontra boneca negra, são raras. Começaram a ser produzidas agora, por algumas poucas indústrias. De uns anos para cá, né? O que nos impede de colocar como grande pauta do nosso movimento negro vitorioso de que esses grandes empresários, que têm grandes redes de venda, possam comprar a produção de bonecas abaiomis produzidas em comunidades de forma cooperada? Nós podemos buscar isso. Sim. Nós podemos construir isso. Gerar capital. Agora, tem investimento para isso possível. Para isso, nós precisamos montar aspectos de cadeia de produção em massa. Nós precisamos primeiro formar o nosso povo. Nosso povo precisa aprender o que é escala. A gente não sabe o que é escala. Então, a gente acha que a gente produz 300 bonecas, 100 bonecas, a gente está arrebentando. A gente não está arrebentando. A gente pode mais. A gente pode buscar recursos? Pode. Né? É isso que a gente precisa construir a partir dessas nossa nova fase de reflexão. Eu sei que tem gente na indústria cultural, eu vou usar um exemplo da indústria cultural branca, dos brancos, alguns artistas que eu adoro. O Caetano Veloso, baiano, optou em fazer música para escala, para multidões, na indústria cultural. E fez com qualidade. Ele e o Gilberto Gil, com qualidade. O Tom Zé fez outra opção. O Tom Zé fez uma opção de fazer uma música rebuscada, de vanguarda, para um público muito menor, mas foi uma opção, é um direito de fazer essa opção. E ele viveu a vida inteira com maestria e se tornou um artista que é capítulo da cultura brasileira, a despeito dele não optar pela atividade cultural de massa. A gente pode ter atividade sofisticada, a atividade tradicional, como as manifestações quilombolas, por exemplo, mas a gente pode também assumir a gestão das nossas atividades de massa, como funk, como pagode, como samba e outras manifestações. Não há contradição. O inimigo, que é o racismo estrutural, coloca nas nossas cabeças que nós somos um contra o outro. Que o Péricles, ou que o Tiaguinho, é contra o samba tradicional, ou vice-versa. E às vezes a gente cai na armadilha. Não, são todas manifestações da nossa riqueza cultural. E a gente precisa se apropriar delas. Na cultura tradicional, como direito, lutar pela sua preservação, pela sua manutenção, pelo seu enriquecimento, pela manutenção dos seus criadores. Todo mundo fala da Lei Rouanet. E a Lei Rouanet, por exemplo, tem dois lados. Ela tem um lado que ela permite o incentivo fiscal. O que é o incentivo fiscal? A empresa que apoiar o projeto cultural da Márcia Farro, essa mulher querida que está aqui agora nos cumprimentando, a empresa que patrocinar o projeto dela terá um desconto nos seus impostos, ou seja, de dinheiro público voltado para uma atividade que uma empresa escolha. E aí nós podemos dizer o seguinte: nossa, mas é a privatização da cultura, mas ninguém lembra que a Lei Rouanet tem um outro lado dela chamado Fundo Nacional de Cultura, que os governos esqueceram, Regina. O que é o Fundo Nacional de Cultura? É um fundo com os recursos fiscais, com recursos do Estado. Para que serve o Fundo Nacional de Cultura? Para apoiar aquilo que o mercado não se interessa. Para apoiar o maracatu.
para apoiar o tambor de crioula, para apoiar as manifestações tradicionais indígenas, para apoiar a música erudita e a música instrumental, que tem pouco apelo na indústria cultural. É para isso que servem os fundos de cultura. É para isso que servem os recursos de Estado de cultura. Embora a gente esteja vivendo num momento em que a sociedade brasileira acha que cultura é perfumaria, é uma bobagem. Nós temos um governo que não privilegia a questão cultural, acabou com o Ministério da Cultura. Acabou com o Ministério da Cultura. Acabou com a cultura do país. Aliás, ele não acabou com a cultura do país, ele acabou com os instrumentos de potencialização da cultura do país. Porque, pasmem, a despeito do governo, a cultura brasileira continua produzindo cultura. E vai continuar sempre. Com dificuldades que não precisaríamos estar passando. Mas estamos passando. Fala, Regina. Falei demais, né? Não, tá ótimo. Assim, eu estou aprendendo muito. Eu ia até te perguntar, eu ia te fazer algumas perguntas que você, ao longo do papo, aí foi me respondendo. Então, por isso que eu nem te interrompi, né? Sabe o que eu queria te perguntar? Sobre essa lei, um projeto de lei, né, da Benedita, da Aldir Blanc agora, né, que foi um incentivo à cultura. Essa vai dar continuidade ou só vai ser agora na época de pandemia? Eu queria que você me informasse um pouquinho mais sobre isso. A lei, a iniciativa é fantástica. Sim. Parabéns para a Benedita e para todos os que se mobilizaram, a sociedade se mobilizou, porque a despeito do país acreditar que os produtores de cultura são um bando de endinheirados e que não precisam de apoio estatal, tem muita gente passando fome. Artistas, técnicos, produtores, gente que proporcionou alegria para o nosso povo, está passando fome. Então é uma iniciativa muito importante, muito importante. Eu sou muito cético se esse governo vai executar. Diz que as verbas já chegou aos municípios, né? Mas vamos aguardar. Vamos aguardar e vamos pressionar, porque a pressão social é que vai garantir a sua eficácia. Eu acho o instrumento extremamente importante nesse momento de dificuldade. Eu sou como Suplicy. Eu sonho que um dia todo brasileiro possa receber uma renda básica de cidadania, independente de se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, que todo mundo tenha direito a uma renda básica. Suplicy passou 30 anos da vida dele pregando o que muita gente achou que era loucura. Agora, olha só, tem muita gente no mundo, gente importante, dizendo que nós temos que instituir essa possibilidade e essa ação. Por quê? Porque o advento da tecnologia, Regina, vai fazer com que o mundo tenha menos emprego. Daqui a uns anos, nós não teremos emprego para todos. E aí, e é por isso que eu quero dizer para os pretinhos, com renda básica para todos, a questão da produção de conteúdo, do entretenimento, será uma das commodities mais valorizadas do futuro. Já é. Hoje não tem internet sem produção de conteúdo. Todo mundo tem um monte de gente brigando, monetizando, fazendo vídeo, fazendo tudo para monetizar. Por quê? Porque conteúdo se tornou uma moeda, se tornou uma commodity importante de venda e vai aumentar. Ou nós entramos nisso agora, ou nós nos organizamos agora, ou nós vamos ficar de fora, mais uma vez, da festa, né? E respondendo ao que você disse, acho extremamente importante a Lei Aldir Blanc, tem vários aspectos extremamente importantes. Seria muito bom que ela transcendesse para além da pandemia. E eu quero citar um exemplo de gente que foi extremamente atingida da pandemia, mas que já estava atingida pela desigualdade na cultura. Eu faço muito projeto na minha empresa para os circos.
que estão desaparecendo no Brasil. Verdade. Várias famílias que já estão há 200, 300, 400 anos, famílias que já vêm de lá de trás, na ancestralidade de circo, estão desaparecendo. Porque os artistas de circo estão empobrecidos, abandonados pelos estados, pelas secretarias de cultura. Então, eu penso, assim como vários artistas de rua, assim como os artistas das comunidades tradicionais, né? Eu penso que formas de Estado, de preservação dessa nossa parte de cultura é extremamente importante. É muito importante que a gente lute para isso, né? Embora eu coloquei os artistas no contexto maior, que é o que o Suplicy fala também, que eu acho que qualquer brasileiro que nasça tem que ter direito à parte mínima da riqueza do país, independente do que faz. Eu concordo com o Suplicy nesse aspecto. Qual é a sua sugestão, assim, para a gente, para o crescimento da cultura afro, né, nos municípios, principalmente agora, eu sou uma pré-candidata, né, a gente fala que cultura envolve tudo, né, criança, adolescente, vamos pensar na criança, adolescente envolvendo na cultura. O que você sugere para os municípios com as nossas candidaturas de mulheres negras na frente, né, para que a gente dê uma alavancada, né, na cultura afro? A primeira sugestão para mim é a seguinte: não tem blá blá blá. O que resolve parte das nossas questões é dinheiro, capital. Então é fomento. Fomento. O governo federal, quando Gilberto Gil e Juca Ferreira eram ministros da Cultura, desenvolveu um plano, um projeto que tinha algumas questões que precisavam, principalmente administrativas, que precisavam ser resolvidas, mas não tinha um projeto chamado Ponto de Cultura, que foi espetacular, fundamental para a manutenção de uma série de atividades culturais, manifestações culturais. Então, o que eu acho é o seguinte: o Estado tem que fazer fomento. O Estado tem que apoiar a indústria cultural, que é outra bobagem, viu, Regina? Olha outra coisa que a gente compra discurso de liberal besta e a gente fica comprando o discurso deles. O Brasil tem milhares de leis de incentivo fiscais. Tem incentivo fiscal para fazer geladeira. Tem incentivo fiscal para produzir combustível fóssil, gasolina, petróleo. Tem incentivo fiscal para tudo no Brasil. E a Lei Rouanet é 0,90% de todas as leis de incentivo do país. E a gente fica preocupado assim: nossa, mas eu vou dar dinheiro para a Daniela Mercury? Gente, a Daniela Mercury, estou citando o exemplo da Daniela Mercury, para não falar que eu só falo de artista negro. A Daniela Mercury, para ela fazer um show, ela tem dezenas de produtores, dezenas de técnicos de luz, dezenas de técnicos de som, produtores de figurino, camareiras, motoristas, administradores, escritórios. Então a gente imagina que um recurso de um show vai para o bolso do artista. Eu faço gestão de carreira de artista, por isso eu estou dizendo isso. O senso comum acha o seguinte: nossa, ela ganhou 100 mil para fazer o show. Os 100 mil para o show requer transporte de cenário, montagem de cenário, dançarino, no caso dela, produtor, figurinista, assessoria de comunicação. Alimentação. Qual é o problema? Aí, Regina, se as empresas aéreas que estão quebrando, tudo liberal, tudo acha que o Estado tem que ser mínimo, mas na hora que estão quebrando, querem pegar o dinheiro do BNDES e do governo. Se empresa aérea, se banco pode pegar recursos do Estado para manutenção, eu me pergunto por que as empresas de indústria cultural não podem. Podem. A única coisa que eu digo é que esse recurso não pode ser exclusivo para as empresas da indústria cultural. Tem um recurso que é para fomento da indústria cultural e tem um recurso que é para o fomento do direito à cultura.
É preciso apoiar as manifestações tradicionais, é preciso fazer manutenção dos museus, é preciso apoiar as atividades culturais populares, mas também é preciso manter a indústria forte, a indústria do audiovisual, a indústria do cinema, os circos, os shows musicais. Isso é parte da nossa economia, é parte da nossa cultura, e é um dos setores que mais emprega negros. Então, a gente precisa parar de reproduzir discurso conservador sem querer. Lei de incentivo serve para fomentar a indústria. Fundo de fomento deve servir para fomentar as atividades culturais que o mercado não tem interesse, mas que são fundamentais para a constituição da nação, para a manutenção da nossa memória, para o exercício de cidadania do nosso povo. É para isso que tem que ter o Estado. Isso acontece, Regina, em qualquer país do mundo desenvolvido e democrático. Os Estados Unidos faz isso, a Alemanha faz isso, a França faz isso. Então, esses são os aspectos que a gente precisa diferenciar e separar, porque senão a gente fica fazendo um discurso de maluco. Antônio, lá no início a gente falou que passa tão rápido, né? É 1 hora, você falou assim, eu falo pra caramba, né, Regina? Mas foi tão interessante para mim, tá sendo assim, tão gratificante te ouvir falar, né? Tô aprendendo bastante também. Aí eu fui deixando. E o que eu teria que falar, você já foi falando, né? Aí 1 hora passou muito rápido. Eu falo que eu falo pra caramba. Você falou, mas eu falei, tudo bem, a sala hoje é sua, fique à vontade. Antônio, eu quero muito que você volte, muito mesmo, porque assim, não é só importante para mim, não, é importante para quem está ouvindo, para quem está nos acompanhando também, né? Porque, inclusive, eu moro num município que a cultura está bem esquecida, Carapicuíba está com a cultura bem esquecida mesmo, né? Então, eu acho que daqui para frente é você que eu vou procurar para estar me orientando em relação a essa parte da cultura, né? Porque para mim foi, tá bom? Foi muito interessante. Quero falar para as pessoas o seguinte, eu queria que as pessoas fossem para a rua, porque pessoas como a Regina, a gente precisa de representação, a gente precisa ter as pessoas nos espaços que definem o orçamento, que definem as políticas públicas. O Edivaldo está perguntando uma coisa aqui, você acredita se a cultura negra fosse ensinada no início, quando a criança entra na escola, seria uma forma eficaz de ajudar a combater o racismo? Edivaldo, sabe o que eu acho, ô Viola? Eu acho que a gente, a despeito de formação cultural, a gente arrebenta. Os nossos pretinhos cantam pra caramba na igreja, no espaço da religiosidade matriz africana. Aonde a gente tá arrebentando. Sabe o que eu acho que tá faltando, que a gente tem que aprender na escola? É gerir. É monetizar. É fazer gestão. É transformar aquilo em sustentabilidade. É isso que eles não nos ensinam. Um menino da comunidade judaica, Regina, aos 10 anos de idade, normalmente está lá atrás do balcão na lojinha, junto com o dono do negócio, aprendendo as técnicas de gestão de negócio que eles passam de pai para filho. Como a gente saiu da escravidão? Fazem 130 e poucos anos, e a despeito da abolição da escravidão, nós saímos sem recursos, sem trabalho, sem emprego, sem terra, sem nenhum direito. Uma vida digna, né? Sem nada. Sem nada. Isso impossibilitou que a gente acumulasse conhecimento e pudesse transferir esse conhecimento dos nossos ancestrais para nós e de nós para nossos filhos. Essa é a guinada que a gente precisa. Gestão, administração, conhecimento da ciência, é isso que o nosso povo precisa aprender. A gente precisa aprender quando a gente tem uma escola de samba, que a gente luta, faz vaquinha, faz festa e constrói aquele galpão gigante da escola de samba. No entanto, a gente nunca aprendeu como fazer aquilo se tornar absolutamente sustentável, inclusive sem dependendo menos do Estado.
A gente precisa fazer isso, a gente precisa aprender. Esse é o grande desafio, esse é o desafio que a gente tem que refletir. E quem me despertou para isso, Regina, foi uma pessoa, parando de falar, eu falei que eu falo muito, foi uma pessoa chamada Reverendo Jesse Jackson. Há uns anos atrás, acho que o Rafael Pinto também, não me lembro, alguns companheiros, a gente foi convidado para coordenar a visita do Reverendo Jesse Jackson ao Brasil. Para quem não sabe, Jesse Jackson foi o primeiro candidato a disputar uma prévia no Partido Democrata Negro, nos Estados Unidos. O Reverendo Jesse Jackson foi assessor do Martin Luther King e foi uma semente importante para a constituição do Barack Obama. O Jesse Jackson, quando esteve no Brasil, ele me disse em um dado momento o seguinte: vocês estão construindo um processo que nós vivemos, que é a construção dos direitos civis. Quando a gente estava brigando por Estatuto da Igualdade Racial, quando a gente estava brigando pela defesa das religiosidades africanas, pelo direito à religiosidade africana, quando a gente estava lutando pelas cotas, quando a gente está lutando pelo direito ao trabalho, nós estamos lutando exatamente pelos direitos civis. Mas tinha um aspecto importante da luta dos afro-americanos que a gente não estava considerando naquela época. É a discussão do capital. Afinal, nós estamos querendo formar milhões de engenheiros para a gente ser funcionário nas universidades do ProUni, nas cotas. Alguns deles terão que ter talento para empreender, para construir. Eu tive um dia num encontro latino-americano que foi na Colômbia, de lideranças negras em governos. Eu fui representando a Prefeitura de São Paulo, fui junto com o Netinho de Paula, era o secretário, eu fui acompanhando. E aí, eu cheguei nesse encontro, eu e Netinho sentamos, tinha uma feira de negócios, junto com a mesa de debates, o congresso, tal, ao lado tinha um congresso de negócios. Aí a gente chegou lá, Regina, aí eu e ele sentamos e choramos. Sabe por quê? Porque não tinha um menino empreendedor naquela feira americana de negócio, não tinha um menino falando de aplicativo, não tinha um menino falando de algoritmo, não tinha nenhum menino discutindo produção industrial em massa. Sabe o que tinha? E com todo respeito, não estou desrespeitando essas manifestações, tinha um conjunto do nosso povo vendendo material a partir de raízes, material a partir artesanato, que são muito importantes. Mas uma população inteira que está nisso só está na Idade Média, Regina. Ou a gente vai preparar os nossos filhos, os nossos meninos, para assumir a posição que é de direito, ou a desigualdade vai permanecer, a despeito da nossa formação cultural e do nosso crescimento educacional. Eu sei que é isso que eu disse para você que é polêmico. Eu sei e eu guardo muito respeito para as pessoas que têm divergência com essa minha fala. Muito respeito. Mas eu acho que eu tenho o direito de fazer essa fala. Eu acho que a gente precisa pensar sobre esses aspectos. Não pensar nesses aspectos é abrir mão de um direito que nós temos. É isso. E a Márcia está também na visita do Jeff. Ela estava ali, disse que você foi na Vila Matilde. É a mulher mais das mais batalhadoras que eu conheço. Todas ela está. Né? Isso é bom. Bom saber, que espero que ela esteja com a gente na próxima também, porque você está convocado, você está intimado para uma próxima live, para a gente continuar com essa conversa, com esse assunto, que assim engrandece muito para nós, né? Amanhã é Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, né? Então, assim, nós estamos com muitas mulheres aí vindo como pré-candidata à prefeitura, muitas mulheres negras. Eu tive
Bahia, Pernambuco, eu tive muitas mulheres negras vindo aí, e assim como eu também estou vindo uma pré-candidata a vereadora por Carapicuíba, eu quero que você deixe uma mensagem para essas mulheres de peso, né, e dizer também que amanhã eu vou estar numa live, né, com Maria Palmira, Juliana Francini, uma galera bacana aí também. Uma das minhas filhas vai participar da live, que é uma jogadora de basquete. Então, assim, a gente vai ter surpresa. Nós vamos ter surpresas boas aí amanhã e quero que esse público, todo esse pessoal esteja junto comigo também. Gostaria que você se despedisse, fizesse suas considerações finais, que para a gente foi ótimo, e quero que você prometa para mim que você vai voltar para mais uma live comigo. Primeiro eu prometo que sou quando você convocar, eu estou junto. Você, o Viola, o Viola também, né? Que é o nosso esquerdo. Nosso diretor aí, né? Nosso diretor. Ele fica me controlando. Pode ficar mais um pouquinho, mas tá bom. Ele agradeceu aí também. Obrigado, Antônio. Espero te conhecer pessoalmente. Abração. E eu quero falar das mulheres. Quero agradecer e quero manifestar a nossa incapacidade de entender toda a dimensão de capacidade criativa e de força que as mulheres têm. Nós somos homens, fomos criados numa estrutura extremamente machista, nós carregamos no nosso DNA ainda o machismo e ainda, infelizmente, ainda vão se passar muitos anos em que a gente possa compreender a dimensão do feminino, né? Isso é triste. Mas a gente homenageia essas... Eu passei a minha vida apoiando mulheres que desbravaram. Quero aqui citar a saudosa Sônia Leite, com a qual eu tive o prazer de militar e conviver durante muito tempo. Lembrar aqui da nossa ancestral Luísa Maim, lembrar de todas mulheres que ajudaram a construir essa sociedade, esses ganhos que nós estamos conquistando ainda, embora ainda pouco, a gente tem conquistado a partir das nossas mulheres ancestrais, das nossas mães e das nossas companheiras, que se manifesta nessa live aqui, na nossa querida amiga Regina. Viu, Regina? Eu espero que a população de Carapicuíba saiba reconhecer o seu talento, que ela saiba ir na urna e defender a sua capacidade de pensar o município de Carapicuíba sobre outro aspecto, sobre o olhar da mulher negra, olhar da mulher, em especial da mulher negra da periferia de Carapicuíba, que não dorme enquanto seu filho não chega, que sabe e é a maior vítima da violência policial, da violência social, as mães negras de Carapicuíba. É para elas que eu quero fazer a minha homenagem. É isso. Obrigada, Antônio. Muito obrigada. Obrigado a você. Quero agradecer a todos e todas que estiveram... Marcão aqui, esse Marco Antônio da Silva aí, o vocalista do grupo DMN, um dos principais, um dos primeiros grupos de hip hop do Brasil, um dos mais tradicionais, ao lado do Racionais MCs. Tá aí o Marcão. Marcão, além de ter contribuído para o hip hop nacional, é um grande pensador, grande artista do hip hop nacional, e foi meu chefe de gabinete quando eu fui secretário de Igualdade Racial da cidade de São Paulo. Obrigado, Marcão. Obrigado, boa noite, Marco. Prazer em conhecê-lo. Pretendo conhecer pessoalmente, tá bom? Antônio, mais uma vez eu te agradeço, e agradeço a todos e todas que estiveram com a gente mais uma live aí, né? Porque eu estou sempre trazendo pessoas muito especiais. Você é um deles. E espero a todos na nossa live de amanhã, porque amanhã nós estamos homenageando as mulheres, e mulheres assim que fizeram e fazem a diferença, tá, em nossa sociedade. Um beijo a todos, boa noite, Marcos, axé, e muito obrigada, tá bom? Obrigado a todos, boa noite. Tá, boa noite, um abraço.